existe reencarnação na Bíblia? Eu não acredito na reencarnação porque eu acredito na Bíblia. E a reencarnação não está na Bíblia. Então, para mim, reencarnação não existe. Para você que está acompanhando só esse trecho, assista esse episódio desde o início. A gente descreveu bastante casos para que a gente possa entender, para que a nossa razão compreenda e veja um Deus justo e bondoso que nos permite várias experiências na carne para o nosso progresso para a verdadeira vida que é espiritual. Mas sem nenhum conceito, né? Um pré-conceito, vamos analisar aqui juntos. Se a gente vê Mateus capítulo 16, do item 13 ao 17, e veio Jesus para os lados de Cesareia de Felipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros dizem que é Elias, e outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. E disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou? E respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurados és Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás no céu. Então, Jesus chega e fala: quem vocês dizem que eu sou? Se eu perguntasse isso para qualquer um ao meu lado, quem você diz que eu sou? Se não existisse um conceito ali, uma compreensão da reencarnação, não teriam dito: falam que você é João Batista, que é Elias. Então a gente compreende que a pluralidade, a transmigração do espírito através da carne era uma compreensão daquele povo, porque senão eles não teriam dado como uma suposição. E em Marcos, no capítulo 6, 14 e 15, e em Lucas, capítulo 9, 7 ao 9, parágrafo, né? Diz assim, E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou muito suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas e buscava a ocasião de o ver? Você vê que aqui a palavra ressurreição entra no lugar da reencarnação. Lógico que não vai ter reencarnação na Bíblia, porque foi uma palavra criada por Allan Kardec em 1857, né, um pouco antes ali nos seus estudos. Mas olha só o que ele diz: uns dizem que é João que ressurgiu dos mortos, e outros que é Elias que apareceu, ou um dos antigos profetas. Como poderia ser alguém antigo? Então, essa crença já estava naquele povo. E mais adiante: e os discípulos lhe perguntaram dizendo: por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse: Elias certamente há de vir e reestabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então, compreenderam os discípulos que João Batista é que ele estava falando. Isso aí está em Mateus 17, hein? Do capítulo 10 ao 13, e Marcos no capítulo 18, do 10 ao 12. Então, os profetas falavam que o Filho do Homem, o Messias, o prometido pelos profetas, viria, mas o Elias ia vir de novo antes dele. Quer dizer, Elias ia ter que reencarnar para que depois o Cristo viesse. Então eles falaram: mas se você é o Messias, não consta que Elias voltou, como eles falaram que tinha que voltar. Então ele fala: ele veio e vocês não reconheceram. Era João Batista. Outra parte interessante é em João, capítulo 3, versículo 1, o diálogo de Jesus com Nicodemos, que ele diz sobre a reencarnação, que para ver o reino dos céus é preciso nascer de novo. E Nicodemos diz: como? Que alguém pode voltar para o ventre da mãe e nascer? Jesus diz que tem que nascer da água e do Espírito. Veja bem, muitos argumentam que era um renascimento através do batismo, mas Nicodemos pergunta: como que vai entrar de novo no ventre da mãe? Então, ele compreendia como uma reencarnação. E Jesus não corrigiu. Jesus diz: da água e do Espírito. Por quê? Para aquele povo, a água representava tudo que era material. Então, Jesus queria dizer o quê? Ele vai ter que nascer da matéria e do Espírito. Tanto que Jesus diz que vem da carne é carne, e o espírito do espírito, né? Procede do espírito. Então tá claro ali que Jesus está falando da reencarnação. Olha um outro trecho, para aqueles que argumentam sobre o batismo nas águas, né? Um outro trecho está na passagem de Job, no capítulo 14, dos 10 ao 14. Job não tinha conhecimento do batismo na água. E olha o que ele diz:
Quando o homem está morto, vive sempre. Findando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então ele sabe que a existência dele estava para se findar, estava indo ao fim, mas que ele ia esperar a sua vez novamente de retornar. Então ele aqui descreve a vida na carne, a vida na erraticidade, que ele sabe que vai ter que aguardar no plano espiritual, para o seu retorno na matéria. As palavras são outras, porque esses termos é só uma questão de nomenclatura, mas o contexto geral é falado sobre reencarnação. E a nossa razão nos leva a crer isso. Então coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito sobre a reencarnação, como a sua crença, caso você seja protestante, católico, ateu, mesmo espiritualista, como que o que você acredita pode responder os dramas daquele que vem na miséria, deficiências físicas, dificuldade financeira, como Deus seria justo, dando uma oportunidade para cada um, mas tão distantes em igualdade uns para os outros. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.